Bom dia, bem-vindos ao programa Primeira Pessoa da JE TV, disponível no site do Jornal Económico e nas redes sociais. Nesta semana com o deputado social-democrata Álvaro Almeida. Eleito em 2019 pelo Círculo do Porto, 2 anos depois de se ter candidatado à presidência da Câmara da Cidade Invicta, o também professor universitário e antigo presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, de 56 anos, tem sido uma das vozes mais desalinhadas com a liderança do Rui Rio no Grupo Parlamentar Social-Democrata. Bom dia, Álvaro Almeida, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Escreveu no Twitter há dias, depois de o PSD apresentar um projeto de lei para adiar as eleições autárquicas, que é revelador de falta de bom senso pensar que só daqui a 10 meses poderemos ter uma campanha totalmente democrática. Houve alguma reação da direção nacional ou da liderança do grupo parlamentar a esta sua posição? Repare, esse meu Twitter foi naturalmente um Twitter pessoal que me compromete apenas a mim e não era nenhuma manifestação política a favor ou contra a direção do PSD. Era a minha opinião sobre um assunto que eu tenho algum conhecimento, como disse na sua introdução, fui presidente da ARS Norte e fui também presidente da entidade reguladora da saúde e, portanto, conheço bem o setor da saúde. Apesar de não ser médico, achei que devia manifestar a minha opinião, e a minha opinião sobre o assunto é que, de facto, em termos de saúde pública, não há grande diferença entre fazer as eleições no final de setembro ou em dezembro, e até pelo contrário, poderá ser pior fazer em dezembro, na medida em que, do ponto de vista climático e do ponto de vista da atividade gripal, a época de dezembro é muito pior do que a época de setembro e, portanto, qualquer adiamento nessa dimensão de 2 meses seria um adiamento que não teria impacto nenhum do ponto de vista da capacidade de fazer uma campanha de esclarecimento democrática, de maneira que as eleições fossem livres e abertas. E, portanto, a minha opinião é que, de facto, um adiamento de 2 meses não faz nenhum sentido desse ponto de vista. E foi essa a posição que eu tomei, mas, repito, não se trata de nenhuma posição nem contra nem a favor, nem se trata de nenhuma oposição interna à direção do PSD. A seu ver, que outras alterações seriam mais úteis para assegurar participação de eleitores nas autárquicas? Eu penso que aquilo que se deveria assegurar desde já era de que as condições de votação eram condições sanitariamente seguras. Eu penso que as eleições das presenciais demonstraram alguns aspectos que devem ser tomados em consideração, funcionaram bem, decorreram bem, e o ato da votação parece-me que pode ser garantido com toda a segurança sanitária. Penso que a questão de quem propõe o adiamento nem era essa, é a questão da campanha, com o argumento de que as campanhas autárquicas são campanhas de proximidade e isso seria impossível em contexto de pandemia. Eu sobre isso a minha posição é muito simples. Se é impossível em setembro, também será impossível em novembro, não há nenhuma diferença de fundo a esse nível, mas também, por outro lado, temos que nos habituar a viver num contexto diferente. Se 2 milhões de alunos, ou 1 milhão e tal de alunos, se tiveram que habituar a ter aulas online, se milhões de portugueses passaram a trabalhar à distância, em teletrabalho, também certamente que os políticos encontrarão formas de fazer campanha sem pôr em causa a democraticidade dessa campanha, num contexto de pandemia, e penso que o facto de haver esta restrição não impede que os políticos andem na rua com o devido distanciamento, naturalmente, com máscaras, mas andem na rua a passar a sua mensagem e a contactar com a população numa altura que se espera que já não exista confinamento. Naturalmente que se existir confinamento nos moldes em que temos neste momento, será extremamente difícil de o fazer, mas não é previsível, seria aliás uma desgraça se isso acontecesse, que em setembro estejamos na mesma fase da pandemia que estamos hoje, em fevereiro. A proposta, tal como foi apresentada, foi alvo de debate dentro do grupo parlamentar? Ora, esse é que é um problema. O facto de eu ter emitido a minha opinião no Twitter foi porque só aí é que eu posso emitir opinião. Não foi dada a oportunidade de emitir opinião no local adequado
que eu penso que seria a reunião do grupo parlamentar. Aliás, houve uma reunião do grupo parlamentar na véspera, onde esse assunto não foi discutido. E por isso é que eu emiti a opinião no Twitter, exatamente porque naquele que seria, à partida, o local certo para o fazer, o grupo parlamentar, isso não foi possível. Porque essa iniciativa não foi apresentada ao grupo parlamentar na reunião, nomeadamente numa reunião que se realizou na véspera da sua apresentação na Assembleia da República. Mas já quando o líder do partido tinha admitido essa hipótese. Pois, o que torna ainda mais incompreensível o facto de os deputados que vão ter que votar a iniciativa não terem sido confrontados e ouvidos sobre essa iniciativa. Também realçou nas redes sociais, e vou citá-lo, que não é por acaso que um dos primeiros atos de qualquer autocrata candidato a ditador é adiar eleições. Existe alguém na política portuguesa que encaixe neste perfil? Não, acho que não. Na política, dentro dos políticos conhecidos, acho que não. Não vejo. A questão não é, a razão do tweet não era nenhuma mensagem para ninguém. É apenas para demonstrar que o adiamento de eleições faz parte do manual das ditaduras e, portanto, o adiamento das eleições é uma negação da democracia. Foi exatamente esse o objetivo do meu tweet. Foi isso que eu referi, foi para aí que eu comecei. Dizer que o adiamento das eleições era suspender a democracia e dei como exemplo, exemplo confirmador da minha tese, que de facto aquilo que qualquer autocrata faz, em primeiro lugar, é adiar eleições, mas não era nenhuma mensagem, nem nenhum recado para ninguém. No ano passado foi dos poucos deputados social-democratas a votar contra o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro. Chegou a receber alguma sanção por violar a disciplina de voto? Não, recebi apenas uma notificação do Conselho de Jurisdição de informar-me que não iria ser instaurado nenhum processo porque não houve violação da disciplina de voto. Isso era a minha tese desde o início. Não houve violação da disciplina de voto porque os requisitos necessários para haver disciplina de voto, e um deles essencial era o seu debate em grupo parlamentar, não estavam presentes nesse caso. Também no ano passado deixou de ser vice-presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e coordenador do PSD na Comissão de Saúde. A que é que se deveram essas decisões? O meu pedido de demissão dessas duas funções foi porque entendi que os deputados, nomeadamente os deputados das comissões onde eu estava inserido, não estavam a receber da direção do partido o devido reconhecimento, nomeadamente ao tomarem-se posições que implicam, ou que deveriam implicar, a participação dos deputados, sem que os deputados tivessem conhecimento, e, portanto, a partir do momento em que eu senti que da parte da direção do PSD, e nomeadamente o seu presidente, que também era na altura líder do grupo parlamentar, não havia essa consideração pelo trabalho dos deputados, ou pelo menos do meu caso, falo por mim, apesar de não ter sido o único a admitir-me pelas mesmas razões semelhantes, não havendo essa consideração, achei que não havia condições para continuar a coordenar os deputados da Comissão de Saúde, onde era coordenador, porque não estava a ser devidamente informado das ações do partido por quem deveria fazer, que é o líder do grupo parlamentar. Foi essa a razão. Pode-se depreender, considera que o partido funciona em circuito fechado neste momento? Sim, eu acho que o PSD tem funcionado no último ano e tal, nem é em circuito fechado, não sei se é circuito fechado. O facto é que nós vemos que o líder do partido toma decisões. Aliás, o próprio líder do partido disse uma vez, até a propósito de uma coisa que eu tinha dito, que ele tinha esse estilo: toma as decisões e depois quem quiser vem, quem não quiser não vem. Acho que foi essa a expressão que ele usou, foi algo parecido. Ora, esse é um estilo que comigo não dá. Eu acho que as questões devem ser debatidas, os deputados devem participar nas decisões que envolvem o grupo parlamentar e não devem ser meramente chamados para votar acriticamente algo que não tiveram oportunidade de discutir e de debater. E foi por isso que eu me demiti. Neste momento considera que tem as condições necessárias para exercer o seu mandato como que entende que o deve exercer? O mandato de deputado é inalienável, é pessoal, não é mais ninguém, e, portanto,
eu irei exercer o meu mandato, que me foi atribuído pelos portugueses, nas melhores condições que puder. E portanto, não desistirei de o tentar, independentemente dessas condições serem mais ou menos favoráveis a um bom resultado da minha atividade. E neste momento, de facto, não são. Fui afastado da maior parte das comissões onde eu poderia dar o meu contributo, mas, apesar de tudo, mantenho algumas funções e irei exercê-las todas com toda a dedicação e sempre em nome daquilo que me importa, que é o interesse dos portugueses em geral e, em particular, a minha vontade de derrubar o governo socialista que tão mal fez ao país nos últimos 25 anos. Já ponderou se esse interesse e essa vontade poderiam ser melhor defendidos enquanto deputado não inscrito? Se pergunta se ponderou, naturalmente que ponderei, estas questões devem ser todas refletidas, mas foi uma ponderação de 30 segundos para chegar à conclusão que não. Eu sou deputado do PSD, sou vereador do PSD na Câmara Municipal de Porto. O PSD não é o seu líder, o PSD não é a sua direção, o PSD é o conjunto dos seus militantes e nesse PSD, no PSD dos militantes, eu sinto muito bem e, portanto, não ponderei no sentido de nem sequer considerei como razoável a possibilidade de abandonar o PSD. Estou bem no PSD, sinto bem no PSD, continuo a trabalhar no PSD ativamente na Comissão Política de Secção da cidade do Porto, como vereador da Câmara Municipal do Porto e como deputado dentro daquilo que me permitirem fazer no grupo parlamentar. Diria, no entanto, que consegue imaginar-se a voltar a integrar as listas do PSD nas próximas legislativas? As próximas legislativas estão mais de 2 anos, ainda há eleições autárquicas antes e acho que, do ponto de vista do PSD, todo o foco neste momento deve ser nas eleições autárquicas, porque são as eleições mais importantes para o partido e o país precisa de um PSD forte e só com um bom resultado nas autárquicas do PSD é que o PSD poderá chegar às legislativas com uma força suficiente para derrubar o governo do Partido Socialista, que essa é aquela que é a minha principal preocupação. Fazemos agora um breve intervalo. Continuamos já de seguida a entrevista com Álvaro Almeida no Primeira Pessoa, abordando o tema precisamente das eleições autárquicas e do resto do ciclo eleitoral. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Bom dia, estamos de volta para a segunda parte do Primeira Pessoa com o deputado social-democrata Álvaro Almeida. Em 2017 foi um dos protagonistas de umas autárquicas que correram manifestamente mal ao PSD, com votações bastante baixas nas principais cidades. Acredita que o partido tem condições para fazer melhor agora? Acredito que sim. Não há como esconder. O resultado de 2017 foi mau e o resultado na cidade do Porto, onde eu fui o protagonista principal, também foi mau. É óbvio que sim. E por isso penso que o PSD é, em termos autárquicos, muito mais, ou é capaz de muito mais do que aquilo que fez em 2017 e por isso espero que nestas eleições o PSD reforce o seu papel como uma grande força das autarquias, do poder local, porque essa é a força do PSD, a força das suas bases, a força dos seus militantes, e isso exige uma presença nos órgãos autárquicos. Pareceu-lhe normal ouvir o presidente do partido chamar incompetente a Carlos Carreiras, que enquanto presidente da Câmara de Cascais é o autarca social-democrata que governa um maior número de municípios? Não foi um momento feliz do presidente. Carlos Carreiras é um excelente autarca e como tal, não foi um momento feliz.
E enquanto vereador sem pelouro na Câmara do Porto, reconhece nas críticas sobre o caráter de Rui Moreira que Rui Rio fez também? A minha forma de estar na política não é uma política de pessoas, é uma política de princípios e de ideias. E portanto, sobre o Presidente da Câmara do Porto, eu posso pronunciar-me sobre as suas políticas, e devo dizer que acho que as políticas não foram boas. Acho que o Presidente da Câmara do Porto esteve já quase 8 anos no poder e fez pouco, podia ter feito muito mais, e fez mal. Houve coisas que claramente foram opções, da minha opinião, não foram as opções que deviam ter sido tomadas. Essa é a minha opinião, sou Presidente da Câmara do Porto e não direi mais nada. Se quiser posso desenvolver porque é que eu acho isto sobre o seu mandato. Sim, eu iria por aí. Qual é a receita vencedora para poder o PSD poder reconquistar a Câmara Rui Moreira? Ora bem, há aqui duas questões diferentes. Uma é aquilo que foi o mandato de Rui Moreira. E o mandato de Rui Moreira, como eu disse, não foi um bom mandato. Não foi um bom mandato porque naquilo que importa, na minha opinião, e o que importa é a qualidade de vida dos portuenses. Se perguntar a qualquer portuense em que é que a sua qualidade de vida se melhorou devido à ação da Câmara nos últimos 8 anos, e estou a excluir o último ano porque é um ano anormal, mas mesmo até ao final de 2019, provavelmente nenhum deles saberá dizer em que é que melhorou. Eu sei em que é que piorou. Piorou no trânsito, piorou no lixo, piorou num conjunto de impostos e taxas e taxinhas que estão muito acima daquilo que seria necessário para financiar a atividade da Câmara. Rui Moreira adotou uma política muito parecida com a política do Partido Socialista a nível nacional, que é basicamente uma política de alimentar a máquina estatal, neste caso municipal. As despesas correntes, ou seja, de atividade do município, aumentaram 75% durante o mandato de Rui Moreira, os 2 mandatos. 75% é um aumento brutal, e se perguntar a algum portuense se acha que a Câmara está a funcionar 75% melhor do que estava há 8 anos atrás, duvido que encontre alguém que diga que sim. E, portanto, há aqui um aumento de despesa que não tem correspondência em melhoria da qualidade, e o que há é muito marketing, muita imagem. Rui Moreira tem uma boa imagem, naturalmente, como também o governo do socialista António Costa tem uma boa imagem. Nesses aspectos são muito parecidos. Aliás, eles dão-se muito bem um com o outro porque têm políticas e estilo de fazer política muito parecidos, muito assente na imagem, sem grande conteúdo, sem grande obra realizada, sem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Não quer dizer com isto que é tudo mau, obviamente. Eu sou vereador há 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio houve muitas propostas que eu votei favoravelmente. Aliás, a esmagadora maioria das propostas votei favoravelmente, mas houve claramente opções estatizantes, por exemplo, a municipalização dos lixos, que veio reduzir a qualidade do serviço e aumentar muito os seus custos, que são opções que eu não tomaria, que eu acho que são erradas e que o PSD não tomaria. A segunda vertente da vitória do PSD na Câmara do Porto, foi a questão que me colocou. A segunda vertente é muito simples para mim, é apresentar aquele que será o melhor candidato do PSD à Câmara do Porto, e o PSD tem nos seus quadros um candidato que seria excelente candidato, porque foi o melhor Presidente da Câmara dos últimos anos, deste século certamente, mas não só deste século, indo mais atrás, que é o Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio teve 3 mandatos à frente da Câmara do Porto, que foram mandatos muito bons, que contribuiu e muito para mudar a cidade. Esse sim fez alguma coisa, mudou a cidade para melhor. É presidente do PSD, portanto tem projeção nacional, portanto tem todas as condições, é a pessoa que tem melhores condições para vencer Rui Moreira. E, portanto, a solução para vencer Rui Moreira é muito simples, é o Dr. Rui Rio candidatar-se e, com base na sua experiência, com base nas provas dadas que deu à frente da Câmara do Porto, com base na sua imagem nacional, anular os trunfos do Dr. Rui Moreira, que também são
uma experiência à frente da Câmara do Porto, numa conjuntura muito mais favorável que aquela que o Dr. Rui Rio teve que enfrentar e que, apesar de tudo, não fez tanto como fez o Dr. Rui Rio. Portanto, se o PSD apresentasse alguém como o Dr. Rui Rio, e alguém não há mais ninguém, só pode ser mesmo ele, à Câmara do Porto, penso que teria condições para vencer. Com outros candidatos é difícil, porque o Dr. Rui Moreira tem uma imagem e uma projeção na opinião pública que penso que mais ninguém no PSD, para além do Dr. Rui Rio, poderá ombrear. E, portanto, sem menosprezo pelos outros candidatos que possam existir ou que possam vir a ser nomeados pelo PSD, eu penso que para vencer a Câmara do Porto, o PSD teria que apresentar alguém como o Dr. Rui Rio como candidato. Já alguém da Direção Nacional lhe pediu conselhos sobre essa candidatura, tendo em conta a sua experiência e tendo em conta o facto de ser o vereador do PSD na Câmara do Porto? Da Direção Nacional, não. Naturalmente, tenho estado em contacto regular, até por fruto da minha atividade como vereador, com a Comissão Política de Secção do Conselho do Porto e também com a Comissão Política Distrital, onde eu tenho assento por inerência como deputado, e com ambos os órgãos tenho tido excelentes relações e temos coordenado a minha atividade na variação. Agora, com os órgãos nacionais do partido, não. Mas, pelo contrário, não acha que pode estar a haver uma tempestade perfeita com o aparecimento de novos partidos, com a possibilidade de um resultado maior para o PSD, de o PS somar o Porto ao seu naipe de grandes autarquias nas próximas autárquicas? O Porto, acho difícil que o PS consiga vencer o Porto, independentemente do candidato do PSD. Mesmo que o candidato do PSD não seja tão bom como seria o Dr. Rui Rio, e qualquer outro não será, eu penso que o Partido Socialista não irá vencer a Câmara do Porto. Agora, quanto ao resto do país, isso aí não sei. Concorda com quem diz que a legislação eleitoral aprovada pelo PS e pelo PSD foi feita à medida para impedir a reeleição de autarcas como Rui Moreira ou como Isaltino Moraes, ou mesmo para os empurrar para serem independentes em listas de partidos? Há muita desinformação sobre essa matéria. Aliás, há um excelente artigo do meu colega deputado Hugo Carneiro no Público que esclarece muitas dessas dúvidas e que demonstra que, de facto, não há aqui nenhum impedimento, não há nada que tenha sido feito para impedir ninguém de concorrer, ninguém vai impedir ninguém de concorrer. Agora, coisas como aconteceram em 2017, em que um movimento de cidadãos se apresenta como um partido, isto penso que é enganar os portuenses, não é? Portanto, é bom, na minha opinião, que se clarifique que o movimento de cidadãos não pode usar o nome de partido porque não é um partido. Mas não me parece, se analisarem a lei, não há nenhum impedimento, nem nenhum movimento de cidadãos fica impedido ou sequer muito dificultado de concorrer. Acho que essa é mais uma das questões onde houve muito marketing, muita imagem que não corresponde à realidade. Estando nós a caminhar para o meio da legislatura, como é que avalia a oposição que o PSD está a fazer ao executivo de António Costa? Como é que eu avalio? Eu faria de forma diferente, digamos assim. Se fosse eu a decidir, não sou, mas se fosse eu a decidir, teria feito de forma diferente. Eu penso que desde muito cedo na pandemia se percebeu que o governo estava a cometer erros e eu penso que desde essa altura se devia ter denunciado esses erros. E de facto, os resultados das sondagens mostram que o PSD não está a conseguir demonstrar aos portugueses as falhas da governação socialista, e que são muitas, e portanto penso que seria com outro estilo, o meu estilo, que seria diferente naturalmente, teria sido possível de reforçar essa mensagem de que o governo socialista é um mau governo, e isso naturalmente se refletiria
numa descida do Partido Socialista e numa subida do PSD que as sondagens não mostram. Portanto, não parece que esteja a correr bem a oposição, tal como ela está a ser feita. Repito, os números das sondagens parece que confirmam isso e a mim marca-me sobretudo as sondagens que foram feitas à boca das urnas no dia das eleições presidenciais, porque essas foram sondagens que são feitas por métodos que mimicam a eleição mesmo. Portanto, penso que refletem a vontade dos eleitores naquele dia e essas sondagens foram bastante negativas para o PSD e, portanto, é sinal de que alguma coisa não está a correr bem e que é preciso mudar de forma de fazer oposição porque não está a resultar. Diria que, paradoxalmente, a oposição colaborativa que foi defendida pelo presidente do partido pode até estar a ser contraproducente para a eficácia do governo na gestão da pandemia? Essa é uma boa questão. Eu diria que, a partir do momento em que o maior partido da oposição não se afirma claramente com propostas alternativas, isso dá margem para que só os extremos, e os extremos, por definição, são radicais e, portanto, são pouco razoáveis, apareçam como alternativa. E, de facto, faz falta, na minha opinião, políticas alternativas de centro, de moderação, de bom senso, que não têm existido. Que, paradoxalmente, mais uma vez, têm levado, pelo menos, à subida nas sondagens do Chega. Exatamente. Essa é a questão, é porque não havendo uma alternativa clara, moderada, quem está descontente procura os extremos, e nomeadamente o Chega ou a Iniciativa Liberal, que são partidos que mostraram a sua divergência com o governo, coisa que o PSD não tem feito tanto quanto deveria. Ou melhor, deixe-me clarificar, não é o PSD, é o líder do partido, porque o PSD, para além do líder, quando há intervenções na Assembleia da República dos deputados do PSD, essa oposição é feita. Agora, não tem tanta projeção na opinião pública como as intervenções do líder do partido, naturalmente, isso é normal, mas o facto é que isso o que faz transparecer é que é o PSD que não tem uma oposição clara face ao governo, quando de facto há alternativas e os deputados do PSD na Assembleia da República têm demonstrado em várias intervenções que fazem, em quase todas, que essa alternativa existe, mas como o líder do partido não reproduz essa mensagem, a mensagem não passa. E acha que existe um risco de sebastianismo em relação a Pedro Passos Coelho? Pedro Passos Coelho foi o melhor primeiro-ministro deste país, pelo menos deste século. Eu só o poria a nível do Sá Carneiro e Cavaco Silva, serão os três grandes primeiros-ministros da democracia. E, portanto, Passos Coelho, com esse capital político que granjeou com um excelente mandato que fez enquanto primeiro-ministro de Portugal e como líder do PSD, naturalmente penso que é natural que os militantes do PSD anseiem pelos tempos em que tinham um líder com essas características. Agora, se é solução para o partido ou não, isso não sei. Em primeiro lugar, depende da vontade dele e, acima de tudo, depende da vontade dele, mas não é a única solução possível. Isto é, parece-me que há muitas... O PSD é uma das suas características principais, é um partido muito rico, tem muitos militantes capazes e, portanto, haverá muitos outros militantes do PSD que podem vir a ser líderes do partido e líderes bem-sucedidos e serem capazes de fazer aquilo que todos nós queremos, que é permitir que o PSD chegue ao governo e, dessa forma, acabar com 25 anos de socialismo em Portugal. E, para terminar, pergunto-lhe se essa necessidade sentida no PSD e sentida por parte da população e dos eleitores de acabar com o ciclo de socialismo é suficiente para, por exemplo, fazer com que se torne aceitável um governo com apoio parlamentar do Chega?
Eu acho que essa questão não se... Essa questão serve para entreter os comentadores, serve para fazer muitos debates, mas é uma questão que neste momento não se coloca, porque não existe essa maioria de direita e, portanto, enquanto não existir a maioria de direita, é uma questão que não se coloca. A questão de se fazer ou não fazer um acordo só poderia acontecer depois de eleições legislativas e depende daquilo que for o programa do Chega nessas eleições legislativas, daqueles que forem os deputados que o Chega eleger ou não nessas eleições, e não estou a falar só em termos de quantidade, também em termos daquilo que esses deputados pensam e fazem, e só nessa altura é que se poderia, na minha opinião, é que se deveria questionar e debater se faz sentido ou não uma coligação com o Chega. Eu acho que aquilo que o PSD neste momento tem que fazer é tentar vencer as eleições de uma forma clara e ter, idealmente, uma maioria absoluta. Eu sei que no passado só aconteceu 2 vezes, ambas com o professor Cavaco Silva, que o PSD sozinho tenha uma maioria absoluta, mas esse deve ser o objetivo. E então, depois, se não alcançarmos esse objetivo, ver nas circunstâncias concretas qual é a melhor alternativa. Obrigado. Resta-me agradecer a Álvaro Almeida pela entrevista. O Primeira Pessoa volta na próxima semana com outro entrevistado. Muito obrigado por nos terem estado a seguir.